Oi, pessoal. Vamos discutir então o experimento da cinemática, que é o movimento em duas dimensões. Para isso, vamos utilizar um canhãozinho que vai lançar uma esfera de aço num lançamento oblíquo. Para nos recordarmos do movimento no plano, vamos assistir uma análise feita com esse software apresentado. Nela veremos a descrição da trajetória em X e em Y e os tipos de movimento do lançamento no plano. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos tentar entender a composição de movimentos no lançamento de projetos. Inicialmente, vamos supor um lançamento horizontal, ou seja, o ângulo de lançamento é zero, ok? Então, na hora que eu disparo o projétil, eu vejo a seguinte situação. Na direção X, o corpo se moveria com velocidade constante. Na direção Y, devido à atuação da gravidade, o corpo se moveria com a queda livre, né? Como eu tenho uma combinação desses dois movimentos, eu posso pedir aqui para ele colocar linhas, né? Eu vejo, olha, que as velocidades na direção X, todas elas estão paralelas à trajetória em X. E as velocidades na direção Y, todas elas apontam no sentido vertical, ok? Então, a combinação das velocidades em X com a velocidade vertical, que é esse vetor vermelho, me dá esse vetor em preto, tá? Então, esse vetor em preto é o vetor resultante da velocidade. E ele representa a tangente à trajetória descrita pelo lançamento de projéteis. Ok? O que se precisa saber, então, para estudar o movimento no lançamento oblíquo? Na direção X, se não houverem forças atuantes, resistência do ar ou outra força, teremos a função horária do movimento uniforme, x igual a x0 mais vxt. Note que Vx não é a velocidade de lançamento, é o componente x da velocidade de lançamento. Então, é necessário projetá-lo na direção x. Então, Vx é V0 cosseno alfa, de acordo com essa figura. Se não tem forças atuantes, se a resultante das forças atuantes em x é zero, a aceleração é zero. Por isso que nós temos a equação do movimento uniforme na posição. Na direção y, temos y igual a y0 mais v0yt menos meio de gt quadrado. Note que essa é similar à equação de queda livre. Ou seja, na direção y, a única força atuante é a força peso, portanto, possuímos a aceleração, que é igual à aceleração da gravidade. V de y, se derivarmos essa função aqui, teremos que V de y é v0y menos gt. E também é válida a equação de Torricelli. Note que esse v0y não é a velocidade inicial, é o componente y dessa velocidade inicial. Então, é v0 vezes seno alfa. Ok? Então, o objetivo do nosso experimento. Vamos analisar o movimento no plano de uma bolinha de aço. Vamos fixar o ângulo de 30 graus de inclinação acima da horizontal. Utilizando o software tracker, vamos obter as funções horárias de deslocamento vertical e do horizontal e obter a equação da trajetória. Note que quando falamos equação da trajetória, estamos falando em y em função de x. Nosso equipamento é esse daqui. Aqui nós ajustamos a intensidade do impulso inicial. Então é muito importante verificar a posição do contraencosto para garantirmos sempre a mesma velocidade de lançamento. Aqui ajustamos o ângulo, ok? E aqui é o centro da bolinha de aço, que ao colocarmos ela aqui no canhão. Ao colocarmos a bolinha no canhão. Então, vejamos, né? Então, após cada lançamento é interessante verificar se esse encosto não se moveu, garantindo sempre o mesmo impulso inicial na bolinha. Ajustar o fio de prumo com a ponta quase encostando lá no chão. Ok? Vamos ter que fazer um lançamento inicial sem folha nenhuma, ver mais ou menos onde o projétil está colidindo com o chão. Depois colocamos um carbono e uma folha de sulfite. Utilizamos uma trena para medir a altura do centro desse pino do lançador
até o chão e medimos a distância do fio de prumo até a borda do papel da folha de carbono. Essa distância vai ser muito importante para calibrarmos o software e conseguirmos fazer nossas análises. Então, utilizando o programa Tracker, veja uma gravação com a análise desse software. Primeiramente, nós fazemos lançamento, gravamos a trajetória da bolinha com o celular na posição horizontal, correto? 3 vezes. Ao gravarmos esses vídeos, vamos utilizar o programa Tracker que está instalado nos micros da sua sala de laboratório. Então vamos ver como utilizar esse software. Então, após a gente gravar os vídeos, vamos abri-los no programa Tracker. Primeiro passo, vamos escolher um sistema de eixos. Então, a gente vai localizar a origem desse movimento aqui no fio de prumo. Ter uma barra de calibração. Para isso que nós vamos utilizar aquela medida que nós fizemos na hora de realizar o experimento. Vamos medir até a origem do papel e colocar aquela distância que nós utilizamos, né? Então, por exemplo, se eu coloquei lá, quando eu realizei o experimento, eu medi 92,5 centímetros, eu posso colocá-la certo? Daí, vamos ajustar o tempo de rodagem do filme. Precisamos colocar ele em movimento retardado para que nós consigamos, um movimento lento, para que nós consigamos ir marcando a trajetória da bolinha com facilidade. Eu vou colocar aqui uns 2% e vou pedir para o filme rodar. Estou acelerando um pouco aqui, porque eu sei que nesse momento a bolinha ainda não foi lançada. Outra coisa que a gente tem que fazer é pedir para ele marcar massa pontual, tá? Que é justamente onde vão aparecer os pontos nos gráficos. Aqui em diagrama a gente pode pedir que ele mostre 3 gráficos, né? Então está marcado x, y. Podemos pedir aqui que ele mostre y em função de x, que é justamente onde que a gente vê a trajetória da partícula. Então vamos aguardar aí o lançamento. Então agora a gente vai, à medida que a bolinha vai aparecendo, a gente vai marcando a trajetória com Shift e Enter. Certo? Então por isso que a gente precisa colocar em câmera lenta o vídeo, para que a gente consiga acompanhar com uma certa precisão a trajetória da bolinha. Ok? Bom, feito isso, a gente pode clicar aqui diretamente no gráfico. Aqui nós temos x em função de t. Então, se a gente deletar os primeiros pontos, porque não está muito bem definido, a gente consegue ajustar uma equação da reta através de análise. Analisar, ajustar, e a gente pede aí para ajustar a reta, tá? Então a inclinação da reta A, essa inclinação é o Vx, é o componente x
da velocidade. No gráfico de x por t, o movimento de lançamento oblíquo x igual a x0 mais bxt, né? Ok? Então aqui, ó, repetindo para vocês, uma outra gravação que nós fizemos. Aqui está na velocidade normal. Então a gente conseguiu gravar com mais precisão a trajetória dessa bolinha. Outra possibilidade que nós temos é analisar o gráfico de y em função do t. Aqui a gente tem que tomar o cuidado de pedir para que ele não marque o que foi feito em x, porque senão fica repetitivo, né? Então a gente deletando aqui também as primeiras linhas do y. Veja, isso aqui ficou mal gravado, mal selecionado. Teríamos que repetir a análise, mas a princípio seria ajustar o movimento parabólico a essa equação, né? Então a gente tem aqui o parâmetro A como 1022 vezes 2 dá 2000 centímetros por segundo ao quadrado. O que está totalmente fora pelo que a gente conhece, que a gente espera a aceleração da gravidade. Então, marcando com bastante cuidado a trajetória, a gente consegue um ajuste melhor. Então, vejamos, com esse ajuste aqui, a gente tem um valor de 511,5 centímetros por segundo ao quadrado, que multiplicado por 2 dá em módulo 1000 centímetros por segundo ao quadrado, que transformados para metros por segundo ao quadrado dá 10 metros por segundo ao quadrado, que é um valor mais próximo da aceleração da gravidade que a gente espera. Então, quanto maior o cuidado que nós tivermos com a marcação da trajetória do objeto, tanto mais preciso será o resultado encontrado. Ok? A análise. Então, quando obtemos a função y em função do tempo, notamos que ela é uma parábola com concavidade virada para baixo, né? Então, veja, aqui o coeficiente dependente de t quadrado é menos 464,2. Então, esse coeficiente, ao multiplicarmos por 2, nos fornecerá a aceleração, que é dada em centímetros por segundo ao quadrado, de acordo aí com o que a gente tem. Ok? Então, vamos fazer a análise dos 3 vídeos e achar uma aceleração média. Então, ajusta a equação, obtém a aceleração. E que tipo de movimento que nós estamos analisando na direção y? Você já sabe responder? Bom, com o Soft Tracker podemos analisar, vamos escolher um caso apenas agora, obter a função de horária de ajuste da posição vertical y em função de t, da posição horizontal e da equação da trajetória, que é y em função de x. Note que a equação da trajetória é uma parábola, depende de x quadrado. Aqui, olha, note que o coeficiente aqui, o modelo aproximado dependente de x ao cubo, é 10 a menos 5. Então, ele é aproximadamente zero. Então, a função da parábola é a que descreve a trajetória de y. Bom estudo a todos!